Quando você... O que te abalou mais nessa vida? Você quer falar sobre isso? Você fica à vontade, tá, amiga? Na minha vida, no sentido geral? Nesse sentido tão pessoal da Sarinha. Ai, irmão... Como é que foi? Como é que aconteceu sem dúvidas, isso? assim, porque assim, mesmo eu passando por todo aquele processo, né, da gravidez de risco, das primeiras alterações, eu descobri as primeiras alterações com 12 semanas de gestação, 12 ou seja, semanas. bem no início mesmo. Uhum. Então, assim, já foi chocante demais. Sim. Eu perdi verdadeiramente o chão, porque eu tinha muita certeza de que estava tudo certo. Tanto é que, assim, eu fui para esse exame especificamente falando super tranquila. Em nenhum momento passou nada na minha cabeça que poderia, sabe, dar errado, nada, assim. Então, eu estava lá tranquila fazendo o exame e foi quando eu percebi a feição do médico mudando, assim, fazendo um resumo mesmo. Aí eu perguntei, tá tudo bem, doutor? Aí ele falou, sua médica vai conversar com você. Aí eu gelei. Eu falei, doutor, por favor, o que tá acontecendo? Aí, e meu marido, a Dudinha, os dois estavam sambando na sala no ritmo do coraçãozinho da Sarinha. Meu Deus. Pra você ter noção de tão alegre que a gente estava. Então, quando eu percebi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, aí fui do céu aquele lugar lá horroroso, assim. Então, eu falei assim, doutor, pelo amor de Deus, tá acontecendo alguma coisa? Me fala. Aí ele falou, não, então, você quer mesmo que eu fale? Eu não posso falar muita coisa. Sim. Tá vendo isso aqui? Aí me mostrou uma massa. Eu falei assim, isso aqui é a translucência nucal e a da sua filha deu alterada. Muito. Aí eu falei, mas muito alterada? Ele falou assim, bastante. Eu falei assim, tá, e o que isso quer dizer? Aí ele falou assim, isso quer dizer... Eu falei, tem cura? Ele falou, não. Eu falei, mas desenvolve, sei lá, conforme ela for crescendo, vai diminuindo? Ele, não. Aí ele falou assim, até diminuir, mas isso não quer dizer que o fato de diminui o problema. Aí eu entrei em parafuso, irmão. Aí eu saí dali, ele não entrou muito em detalhes, ele falou que o Vini tava comigo. Mas tava na sala Tava de fora? junto, não. Tava junto comigo, ouvindo tudo. Aí ele falou assim, só que normalmente tá associado a alguma síndrome rara. Mas pode ser desde síndrome de Down a pior possível. Aí eu... Esquece. Aí eu já fiquei desesperada. Aí eu lembro que eu fui trocar de roupa e veio a menina, né, que tava auxiliar, que tava com ele. E aí ela pediu licença pro Vinícius e falou assim, eu posso falar com ela? E ele, claro, o Vinícius saiu da sala. Aí ela falou assim, olha, você tem fé? Eu não podia estar fazendo isso, eu tô quebrando o protocolo. Mas você tem fé? Aí eu, já chorando, né, eu falei assim, tenho. Aí ela falou assim, então, Deus pode mudar todas as coisas. Se agarra à sua fé, se agarra a Deus, porque você não tá sozinha. Eu posso te dar um abraço, irmão? Aquela menina me abraçou e eu tenho certeza que foi um anjo, assim, de Deus, sabe? Ela me deu um abraço, assim, que ao mesmo tempo que doía a minha alma, sei lá, de certa forma ela me acalentou, sabe? E dali em diante eu falei, não, eu preciso ter força. Claro que eu chorei muito, porque logo depois eu liguei pra minha médica e quando eu contei pra minha médica a alteração, ela foi muito assim direta. Ela falou assim, olha, Érica, eu até hoje, nenhuma das minhas pacientes que tiveram esse nível de alteração, o bebê nasceu. Chegou ao final da gestação. Ali, irmão, meu Deus do céu. Falei, como assim? Então, né, que você quer dizer que a minha filha pode nem chegar ao final da gestação? Ela falou assim, sim. E muitas das vezes as pessoas até interrompem a gravidez. Eu falei, jamais eu vou fazer isso. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Aí passou. Dali pra frente foi só médico atrás de médico, Isso médico foi nos 12 meses? Nas 12 semanas? Nas 12 bem semanas. no comecinho mesmo. Aí fui para um outro médico, especialista, para saber se realmente tinha aquela alteração. E aí foi confirmado que tinha. Mas até você saber o que poderia ser, era um ponto de interrogação total. Aí tive que passar por um procedimento cirúrgico mais à frente. Porque depois disso, quando eu fui fazer a morfológica, foi detectada a cardiopatia. Só que eram a cardiopatia dois problemas, você pode entender? Eram dois problemas. Então. Um é que ela poderia ter síndrome, mas não sabia qual tipo de síndrome. Sim. E segundo, a cardiopatia, que era uma cardiopatia complexa e que era tão grave que a questão da síndrome já não era mais problema. É mesmo? Para você ter ideia. Então, assim, irmão, foi um processo muito, muito, muito difícil. E assim, eu lembro que logo depois, por conta do lockdown, o campeonato foi suspenso.
Vinícius foi dispensado do clube porque o contrato dele Ele era... tinha sido campeão lá, né? Sim, da primeira fase. Da primeira fase. Ele foi Primeiro campeão turno, né? Isso, do primeiro turno. E aí, o que acontece? O contrato dele era só pela aquela temporada, Eu sei, pelo isso. campeonato. Uhum. Mas o que aconteceu, como foi interrompido sem data para voltar, todos os atletas que estavam com um contrato para vencer, eles não renovaram. Ou seja, no meio disso tudo, minha carreira parada, eu grávida, passando por tudo isso, e meu marido desempregado. E eu falei, caraca, meu Deus, muita pancada uma atrás da outra. Mas assim, por outro lado, aí a gente vê como Deus é perfeito. Porque se ele tivesse jogando, não acompanharia nunca. Ele não estaria do meu lado para me dar a força que eu tanto precisei, entendeu? E aí eu lembro que eu passei por um procedimento cirúrgico para poder detectar qual era a síndrome, que tá uma agulhada deste tamanho na barriga. Caramba. E aí colhe o líquido amniótico para poder investigar. Aí todas aquelas síndromes que estavam, né, tipo primeira, segunda, terceira, como possíveis síndromes que a Sarinha tinha, foram descartadas. Eu falei, pô, glória a Deus, glória a Deus. Mas, em contrapartida, ela tinha uma mutação genética que acontece em não sei quantos milhões, que a gente teria, depois que ela nascesse, que investigar no mundo inteiro quem tinha uma mutação genética como a dela, para saber o que poderia estar associado no desenvolvimento dela. Ou seja, sei lá, se era uma síndrome, que síndrome era? Não existia nome. Cara, que dificuldade, né? Cara, muito louco. A Sarinha veio assim para realmente confundir os médicos. E aí passou o tempo. E aí passou um tempo, a minha convicção era 100% de que minha filha ia ficar bem. Você sabe porque você acompanhou muito. Inclusive, eu quero até aproveitar esse espaço para te agradecer, porque de todos os amigos da música que eu tive, você foi um dos poucos que ficou do meu lado. Junto. Você é a Moniquinha. Uma aguinha. Eu lembro